Ansiedade? Isso não é coisa da sua cabeça, é frescura, é só drama. Nem é tão grande assim esse problema. Tem gente que tem problemas muito maiores e não fica assim desse jeito, hein? É falta de Deus no coração. Se identificou? Se você já ouviu essas frases ou você mesmo já falou, fique comigo até o final, que hoje nós vamos falar sobre como se pega esse negócio de ansiedade. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o Psicopapo, o canal que tem como objetivo te ajudar a compreender suas emoções para que você possa gerenciá-las melhor e dominar sua ansiedade ao invés de ser dominado por ela. Eu sou Luana Vieira, psicóloga e especialista em psicologia analítica. Eu espero que aqui você encontre palavras de conforto para os momentos mais difíceis. E o tema de hoje é: como que se pega esse negócio de ansiedade? Como que é esse negócio da sua cabeça? Antes da gente começar, eu gostaria de te convidar a ir lá no meu Instagram, no @psi.luanavieira, onde eu tenho conteúdos todos os dias, de uma forma diferente, né? Posts, stories, uma forma mais descontraída também, onde você pode acompanhar mais sobre o conteúdo de ansiedade todos os dias. E aproveitando também, se você achou que esse assunto é importante, que faz sentido para você, já curte aqui para eu saber que é um conteúdo que você gosta de ter aqui no canal. Compartilha também com as pessoas que já falaram isso para você, porque agora, de uma vez por todas, nós vamos entender o que é isso que tem na sua cabeça que a gente chama de ansiedade. Então aproveita e compartilha com essa pessoa também, compartilha com outras pessoas que você conhece que já ouviram e já sofreram com esse preconceito de ansiedade e vamos ajudar a fazer um mundo mais acolhedor. Quanto mais pessoas souber sobre saúde emocional, mais acolhedor será o mundo. Quais tipos de preconceitos você já ouviu? Coisa da sua cabeça? É só ter força de vontade? É coisa da sua cabeça? Falta de Deus no coração? Fraqueza? É só colocar um sorriso na cara? Isso é frescura? É drama? Quais outros tipos de preconceito você já ouviu por aí? Escreve aqui no comentário pra gente compartilhar também e conseguir entender um pouco mais dessas dores que você vive. Esses são os preconceitos mais comuns que aparecem no consultório para mim, né, quando eu trabalho a clínica de tratamento para ansiedade. E é muito dolorido ouvir, né, os pacientes relatando esses preconceitos que ouvem, muitas vezes da própria família, das pessoas onde eles mais buscam apoio. E é verdade, infelizmente ainda há muito preconceito sobre o que eu chamo de dores da alma, né, que são ansiedade, depressão, baixa estima, pânico. Tudo isso hoje em dia ainda tem muito preconceito, porque as pessoas não entendem direito como que funciona, por que algumas pessoas ficam ansiosas e outras não, por que algumas desenvolvem transtorno de ansiedade generalizada, por que algumas pessoas desenvolvem depressão. E essa falta de conhecimento é o que faz com que o preconceito fique cada vez maior. Então, quanto mais a gente falar sobre isso, mais acolhedor será o mundo e menos preconceituoso também. Uma vez eu atendi uma paciente e foi muito marcante assim pra mim, né? E ela fala: eu tenho depressão e a minha depressão é bem grave e eu passo quase que o dia inteiro sem conseguir levantar da minha cama. E é muito difícil pra mim, porque eu preferia ter câncer, porque se eu tivesse câncer, as pessoas iam ver no meu corpo a doença e iriam ter empatia, iriam entender. Mas a minha dor não tá no corpo desse jeito. Então, quando eu não tenho força para levantar da cama, eu só quero sumir, as pessoas olham para mim e me chamam de preguiçosa. E isso me dói muito e faz com que eu queira me enfiar ainda mais dentro da cama e ser engolida por um buraco. É muito difícil ouvir, né, coisas como essa. E infelizmente é mais comum do que a gente imagina. As dores da alma, por serem dores invisíveis, né? Só quem realmente já sentiu essa dor consegue entender o quão profunda é as dores existenciais. Então, se você está assistindo esse vídeo, se você foi convidado de alguém para assistir esse vídeo, agora nós vamos entender de uma vez por todas o que acontece dentro da nossa cabeça para desenvolver uma ansiedade, desenvolver uma depressão e acabar com esse preconceito, tá bem? E se você é uma dessas pessoas
que já pensou sobre isso ou fala isso ainda para alguém, está tudo bem também. Eu entendo, para você deve ser algo completamente de outro mundo. Entender como uma pessoa passa o dia inteiro agitada daquele jeito, achando problema em tudo. Eu sei, é difícil, mas eu estou aqui como psicóloga para te ajudar a entender o que acontece na cabeça da pessoa e como você pode ajudar aqueles que você ama e que estão em crises de ansiedade. São mais de 264 milhões de pessoas ansiosas no mundo inteiro. E o Brasil é o país que tem mais pessoas ansiosas do mundo. Antes mesmo da pandemia, lá em 2018, já éramos 18,7 milhões de brasileiros ansiosos. É muita gente. E não é a ansiedade normal do dia a dia, é o transtorno de ansiedade generalizada, quando a ansiedade vira uma patologia clínica que precisa ser tratada. E dentro dessas estatísticas, a maior parte, quase que o dobro, são mulheres. Em relação à porcentagem de incidência na população geral, 7,7% da população entre as mulheres possui ansiedade generalizada, enquanto os homens, essa estatística cai pela metade. São 3,6% de homens que sofrem com ansiedade. Como nós podemos ver, ela tem uma predominância maior nas mulheres. Ainda não se sabe ao certo qual é a relação direta em relação ao gênero e à ansiedade, mas sabemos que a questão hormonal também influencia bastante nesse aspecto, mas não só. Isso porque nós vamos entender da onde que vem a ansiedade. E quando a gente ouve "isso é coisa da sua cabeça", é uma forma muito pejorativa da gente falar das dores da alma. Porque sim, grande parte dos sintomas acontecem, na cabeça, vamos dizer assim, nos pensamentos. Os pensamentos acelerados, a inquietação, a preocupação com o futuro, a ruminação de problemas do passado, tudo isso, de uma certa forma, está na cabeça, está nos pensamentos. Mas quando a gente fala ansiedade, é coisa da sua cabeça, é uma forma muito pejorativa da gente entender a manifestação da ansiedade. A ansiedade não é uma escolha. Ninguém escolhe nascer ansioso, ninguém escolhe estar ansioso. É um transtorno de saúde mental que precisa de tratamento adequado. E sim, existem certos níveis de ansiedade onde a pessoa dá conta sozinha de conseguir driblar essas dores da ansiedade. Mas na grande maioria dos casos, quando a pessoa percebe que ela tem ansiedade, o nível de ansiedade já está tão grande que ela não consegue lidar com isso sozinha. E ela fica ali se afogando naqueles pensamentos destrutivos, angustiantes, inquietantes, e ela não consegue lidar com isso sozinha e precisa sim da ajuda de um profissional da área da saúde. Então, vamos entender que ansiedade é coisa séria. Ansiedade não é drama, não é frescura. Ansiedade também não tem idade. A gente viu que tem mais em mulheres do que em homens, mas muitos homens, principalmente em homens, a ansiedade acaba tendo níveis mais graves, porque eles demoram muito para pedir ajuda, para procurar um tratamento adequado, e aí o nível de ansiedade já está muito grave. Mas também tem tratamento, e está tudo bem. A ansiedade tem tratamento. A ansiedade não tem idade, não tem gênero, não tem raça, não tem classe social. A ansiedade é uma condição de saúde emocional, certo? Então vamos entender qual é a diferença da ansiedade normal para a ansiedade patológica. Bom, todos nós sentimos ansiedade no nosso dia a dia e isso é muito saudável, inclusive é esperado e é crucial que que a gente sinta a ansiedade no nosso dia a dia em momentos pontuais, como por exemplo, quando a gente tem um grande evento pela frente. Então, uma entrevista de emprego, um trabalho na escola para apresentar, conhecer uma pessoa nova, fazer amigos, o primeiro dia em qualquer experiência. Até para estar aqui, gravando esse vídeo, antes de apertar o botão, eu tava, o coração deu aquela aceleradinha. E isso é saudável, Essa ansiedade, ela nos motiva a nos preparar melhor para estar aqui, para estar vivendo essa experiência. A função da ansiedade é nos preparar para
problemas futuros para que quando eles cheguem a gente saiba lidar com eles da melhor forma possível. A ansiedade ela pode ser muito produtiva e quando a gente consegue dominar a ansiedade para fazer a ansiedade trabalhar a nosso favor, a gente consegue fazer dela a nossa aliada e isso traz muita riqueza e produtividade no seu dia a dia. Produtividade e ansiedade estão muito relacionadas. Aquele combustível que nos faz pensar e revisar os pequenos detalhes da apresentação, para a apresentação ficar mais dinâmica, mais bonitinha, pensar em o que eu poderia levar para impressionar aquela pessoa que eu vou ali conhecer. Então aquele friozinho na barriga, ele é muito positivo e ele é esperado. Esse nível de ansiedade todos nós sentimos, em pequeno, médio, grandes escalas. A questão é, quando a ansiedade se torna um problema? A ansiedade se torna um problema quando você começa a ter essas preocupações muito constante e numa intensidade muito grande. Então é como se o seu corpo estivesse constantemente em um sistema de alarme. E por que isso acontece? É como se o nosso corpo estivesse constantemente em sistema de alarme. Você fica hipervigilante, prestando atenção em cada detalhe que está acontecendo, com essa sensação de algo ruim que pode acontecer e que vai acontecer a qualquer momento. Então o seu pensamento ele vai ficar muito preso lá no futuro, com as possibilidades mais catastróficas possíveis, e lá no passado também você vai trazer todas as experiências ruins que você teve e vai ficar se martirizando com aquilo na cabeça. Mas por que isso, Lu? Bom, muito simples, porque o nosso cérebro é muito inteligente e ele é extremamente funcional e ele vai fazer de tudo para nos manter sobreviventes aí nesse planeta. Nossa, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo. Quando você se preocupa com os problemas lá na frente, você tem a possibilidade maior de se preparar para esses problemas não serem tão grandes quando eles acontecerem. E quando você fica pensando no seu passado, nas piores coisas do seu passado, você fica ali lembrando que você não pode repetir aquele comportamento, senão vai dar ruim igual da última vez. Então, lembra como foi ruim aquela vez? Vamos tentar fazer melhor, agora. Então, esse é o objetivo do seu cérebro com esses montes de pensamento. Só que na ansiedade patológica é como se você não tivesse mais controle sobre toda essa enxurrada de pensamentos. Você não consegue mais distinguir o que é preocupação real, o que é preocupação desnecessária, porque tudo ganha uma proporção muito grande. A ansiedade é um sistema de alarme do corpo para se preparar para um eventual problema. Na ansiedade patológica você não consegue desligar isso. E isso não é uma escolha. E é isso que é muito importante que vocês entendam. Quando a ansiedade se torna um transtorno emocional, não é uma escolha. O nosso corpo entra automaticamente nesse estado de alerta e é muito difícil para a pessoa sair dessa crise sozinha. E como que funciona? Como que se pega esse negócio de ansiedade? Como que da ansiedade normal entra numa ansiedade patológica? Bom, todas as dores da alma, que são ansiedade, depressão, pânico, elas são biopsicossocial. Isso significa que há um tripé. Então, a pessoa precisa ter uma predisposição genética para desenvolver aquele tipo de transtorno. Então, por exemplo, já se sabe que em famílias onde o pai e a mãe têm casos de depressão na família, o filho tem 1/4 mais chance de desenvolver depressão ao longo da vida do que população onde nenhum dos dois pais tem depressão. Então nós sabemos que há uma predisposição genética para você entrar dentro de uma crise, algum transtorno emocional. Mas isso só não basta. Você também tem a biopsicossocial, e a parte social é o contexto onde você está, o seu ambiente. Então, por exemplo, situações de alta vulnerabilidade, quando você tem condições de vida muito precárias, crises financeiras, crises de pandemia, esse momento que nós estamos vivendo tão delicado de uma pandemia, isso aumenta os níveis de ansiedade de todas as pessoas, traumas, pequenos, médios, grandes traumas históricos de vida. Mas isso só não é suficiente também para você desencadear uma crise de ansiedade, uma depressão.
Também tem o fator psicológico, que é a resiliência. A resiliência que é a nossa capacidade de se adaptar e superar as adversidades da vida. Eu ouvi uma vez uma paciente dizendo, e achei que foi muito rico, ela falou assim: o meu sonho é viver e conseguir enfrentar os medos sem sentir que eu vou colapsar, que eu vou entrar em surto a qualquer momento. A resiliência é justamente esse termo emprestado da física que fala da capacidade de você conseguir esticar e voltar. Na física, a resiliência vai falar, por exemplo, de um elástico que você consegue puxar e ele não estoura, e ele volta à forma normal dele. Então, assim também na psicologia, a resiliência é essa capacidade de você passar por frustrações, passar por dores e você conseguir estar inteiro, como disse essa minha paciente, conseguir não entrar em colapso. Então nós vamos ver que é um conjunto de fatores e não é uma receita de bolo, não é A mais B igual a C, não, nós não funcionamos dessa forma. Você vai ver que aí no mundo existem, por exemplo, pessoas da mesma família, ou seja, a mesma parte biológica e genética, vivendo nas mesmas condições de vida, 2 irmãos dentro dessa família, vivendo com a mesma condição social, sociohistórica, enfim, elas podem ter reações diferentes diante dos traumas da vida. Uma pode ter depressão e ansiedade e a outra não. E a outra pode conseguir lidar com isso super bem. Então há um tripé e isso varia muito. Bom, depois de tudo isso, acho que ficou claro que a ansiedade não é frescura. Algumas pessoas conseguem lidar melhor com os problemas do que outras. Algumas pessoas têm mais recursos internos para lidar com as adversidades do que outras. E tá tudo bem. Essa diversidade são essas diferenças que nos fazem tão único. A ansiedade ela vai trazer sintomas físicos e sintomas psicológicos. Então nós temos na parte dos sintomas psicológicos esses pensamentos acelerados, uma inquietação muito grande, uma dificuldade de pensar, de resolver os problemas, uma catastrofização muito grande dos problemas, tudo muito negativo, tudo muito pesado. E da parte do corpo, sintomas físicos, a respiração ofegante, a sensação de tontura, a sensação de desmaio, tremedeiras, tudo isso dentro da crise compõe uma crise de ansiedade. E isso não é frescura. Quando isso acontece, o nosso corpo está automático num estado de alerta. Quando você vê alguém em crise de ansiedade, por favor, não fale para essa pessoa se acalmar, porque ela sabe que ela precisa se acalmar, ela só não consegue, porque dentro da cabeça dela está explodindo de problemas e os problemas estão virando uma bola de neve. É mais do que só relaxar. Quando você fala para alguém, relaxa, isso vai passar, você está invalidando aquela dor dela e isso vai fazer com que ela se sinta mais sozinha e abandonada. Isso vai fazer com que ela se sinta que a dor dela não importa, que a dor dela é uma coisa pequena e aquilo, tudo que ela está sentindo é muito verdadeiro para aquela pessoa. Não importa se o problema for real ou se o problema for o problema da ansiedade, ela está sentindo aquilo no corpo e na alma. Então, quando você fala para uma pessoa, isso vai passar, isso é só coisa da sua cabeça, você está diminuindo a dor que ela está sentindo. E isso vai fazer com que ela se sinta ainda mais sozinha, ainda mais perdida e incompreendida. Então, o que essa pessoa precisa naquele momento é ser ouvida. É saber que a dor dela importa e que tá tudo bem. Em vez de falar para essa pessoa, calma, isso vai passar, que tal dizer, tá tudo bem, eu vou ficar aqui com você até você se sentir melhor. Pode contar comigo. Eu tô aqui com você. Quando você faz com que ela se sinta segura, naturalmente esse acolhimento que você vai dar vai conseguindo tranquilizar ela. Só falar, relaxa, fica tranquila, isso vai passar, isso só vai deixar ela ainda mais irritada e se sentindo sozinha, desamparada. E quando você fala isso é coisa da sua cabeça, é falta de Deus no coração, além dessa pessoa lidar com todo aquele inferno interno que ela está vivendo, com todo aquele monte de sintomas, aquele medo de perder o controle do pensamento, além dela ter que lidar com todas essas dores,
Quando ela escuta que é falta de Deus no coração, ela se sente culpada por não ter fé suficiente. Mas ali a ansiedade não é uma questão de fé, é um transtorno emocional que tem uma descarga biológica no corpo, mas descarga química no corpo de um sistema nervoso automático. Ela não controla isso. Não é uma questão de escolha. Ela precisa de ajuda, ela precisa de tratamento. Mais do que acalmar e lidar com os problemas de uma forma menor, ela precisa entender por que aquilo mobiliza tanto, quais são os gatilhos emocionais que estão ali e por que aquilo é um gatilho para ela. E isso não é algo que ela vai fazer de dia para noite, não é algo que ela vai conseguir sozinha, é algo, é claro, a fé pode ajudar muito a pessoa a se acalmar, se acolher, mas não é um tratamento para a ansiedade. É preciso de um terapeuta, é preciso de um médico, né, um responsável da área, um profissional da área da saúde emocional para conseguir acolher essa pessoa e ajudar ela a desenvolver recursos internos, recursos psicológicos para que ela passe a ter uma resiliência maior. E isso é um processo longo. E você, se você não for um psicólogo ou psiquiatra, você não vai conseguir fazer isso sozinho. Por mais que você ame essa pessoa, você não vai conseguir ajudar essa pessoa sozinho. A maior ajuda que você pode dar para essa pessoa é ficar ao lado dela, se colocar à disposição para ouvir. E quando ela falar da dor dela, se para você parecer uma dor pequena, entenda que para ela aquilo tem uma tensão muito grande. Entenda que para ela a dor está enorme. Então valide isso. Fale para ela: nossa, deve estar sendo difícil para você lidar com isso, né? Mas tudo bem, eu tô aqui pra você, eu vou ficar aqui, eu vou te ouvir, eu não vou embora até você se acalmar, você tá segura comigo. É isso que essa pessoa precisa naquele momento. Então, quando você fala coisas como é falta de Deus no coração, é falta do que fazer, é preguiça, é frescura, além de invalidar a dor, você tá gerando uma culpa tão grande nessa pessoa e ela se sente fraca por não estar sendo a pessoa forte que você queria que ela fosse. E não está nas mãos dela querer isso ou não. Quando a ansiedade se torna um transtorno, é preciso tratamento, em muitos casos é preciso um tratamento medicamentoso. Às vezes é preciso de remédio, porque se ela não tratar essa ansiedade pode virar uma crise de pânico, agorafobia, pode virar vários outros transtornos e pode acabar numa tragédia de tentativa de tirar a própria vida. Ansiedade é coisa séria. Aquele sofrimento é um sofrimento válido. Nenhum sofrimento, a gente não compara. Não existe sofrimento maior ou menor do que outro. Sofrimento é sofrimento e precisa ser ouvido, precisa ser acolhido. Então, de uma vez por todas, não vamos mais falar esse tipo de coisa, como ansiedade é da sua cabeça, coisa da sua cabeça, falta de Deus, só colocar um sorriso na cara, como que é? Coloca um cropped e reage. Não é tão simples assim, gente. Não é uma escolha da pessoa. Ansiedade é uma questão de saúde mental que precisa de tratamento. Quando a pessoa que tem um transtorno de ansiedade ouve isso dentro de casa, fora de casa, ouve esse tipo de preconceito no dia a dia, ela vai ter medo de falar quando pedir ajuda e ela vai sofrer sozinha e vai sofrer calada. E esse sofrer sozinha pode virar vários outros transtornos ainda mais graves. Então saiba que falar esse tipo de coisa não só ajuda, como também agrava ainda mais o quadro de ansiedade dessa pessoa. Ansiedade não é frescura. Ansiedade é uma questão de saúde emocional que precisa de tratamento. E se você quiser saber mais sobre ansiedade, o que é ansiedade, quais são os sintomas físicos e psicológicos da ansiedade, como tratar a ansiedade e o que fazer quando você estiver em crise, escreve aqui nos comentários: Lu, eu quero o meu e-book, e eu vou te mandar o link do e-book gratuito que eu fiz com muito carinho, pegando toda a experiência prática que eu tive dentro da minha clínica com tratamento da ansiedade e mais os últimos estudos sobre a ansiedade. Eu fiz com muito carinho esse e-book para te ajudar a lidar melhor com a sua ansiedade, certo?
Fez sentido para você? Esse conteúdo te ajudou? Então curte aqui o vídeo, compartilha esse vídeo para aquelas pessoas que precisam ouvir sobre como é difícil escutar esse tipo de coisa, como frescura, falta de Deus. Compartilha com essa pessoa. Às vezes ela continua reproduzindo isso porque ela não entende como você se sente. Ajude essa pessoa a entender como é viver dentro do dia a dia de um ansioso. Tá certo? Então, foi um prazer estar aqui com vocês. Esse é o Psicopapo. Eu sou Luana Vieira e até o próximo.